Bem, irmãos, paz do Senhor, para todos que me vão ouvir. Que Deus os abençoe ricamente, com muita bênção para todos nós. Irmãos, mais uma vez, estou aqui a comentar um comentário. Algo que Deus pôs no meu coração, algo que tenho visto ao longo do tempo. E eu tenho visto algo que muitos pregadores predicam a palavra de Noé. Dizem que a arca teve 120 anos a ser construída. Irmãos queridos, antes de pregarmos, lemos primeiro a Bíblia. Não é apontar ninguém, não é criticar ninguém, mas apenas para que possamos ler, pregar a verdade. Para as pessoas que vão vendo, vão ouvindo, vão aprendendo, para não acharem que a ideia de 120 anos, como até hoje, muitos crentes dizem que 120 anos foi Noé construir a arca. Irmãos queridos, eu quero dizer algo desta noite. Noé tinha 500 anos quando Deus falou com ele para construir a arca. Está em Gênesis, capítulo 5, versículo 32. Em 500 anos de idade, gerou filhos. Gerou os 3 filhos. Tinha 500 anos, quando Deus falou com ele. Deus, Noé teve a construir a arca. E diz a Bíblia, em Gênesis 7, capítulo 6. Gênesis 7, capítulo 6. E tinha Noé 600 anos de idade. Entrou da arca. Estão vendo, irmãos? Noé, irmãos queridos, Deus falou com ele, tinha 500 anos de idade. Tinha 500 anos de idade. Entrou da arca, tinha 600 anos. Para aí, irmão queridos, faz-me ver que 120 anos está fora de questão. De 500 para 600 vai 100. Vai 100. Não é? Quando Deus abriu a porta, quando Deus disse a Noé, sai da arca, está em Gênesis capítulo 8, do versículo, deixa eu ver se consigo ver, do versículo, está aqui, versículo 13, fala, Noé tinha 601 anos, Noé tinha 601 anos quando saiu da arca, teve um ano dentro da arca. Por isso, irmãos queridos, eu desta manhã quero dizer a vocês todos, de novo, conforme vejo da Bíblia, as datas dizem perfeitamente bem. As datas dizem perfeitamente bem. Não é 120 anos. Quando a Bíblia fala em 120 anos, fala num capítulo atrás, que diz que Deus disse, o meu espírito não viverá para sempre do homem. Viverá até 120 anos. Não é a arca a ser construída por 120 anos. O que leva a entender, irmãos queridos, a arca demorou entre 80 e 90 anos a ser construída. Não tem data certa. Gerou Deus, não é? Filhos. 3 filhos. A Bíblia relata que os filhos já ajudaram o pai a construir a arca. Ajudaram. Teve que passar algum tempo. Ele tinha 500 anos quando Deus falou com ele. 600 anos
quando ele entrou na arca. Pois, irmãos queridos, eu quero dizer desta noite, você que me está ouvindo, estude e veja bem. Se é assim conforme eu estou dizendo, responde-me a dizer sim. Ou responde-me a dizer não. E se for não, diz-me conforme tu entendes. Para que eu também possa aprender. Eu gosto muito de aprender as coisas de Deus. Muito aprender. Ninguém sabe tudo. Aprendemos uns dos outros. E buscando a presença de Deus. Pois, irmãos queridos, quero falar um pouquinho sobre a arca. A arca, irmãos queridos, foi tempo para fazer muito sacrifício. Depois da arca estar feita de madeira, eles iam para onde não havia árvores, partiam as árvores. As árvores são redondas, o tronco da árvore é redondo. E Noé fez a arca assim, não foi táguas lisas, não foi táguas. Não era táguas, como hoje há em dias, táguas direitinhas. Não, era troncos. E Noé não havia pregos daquele tempo. Atou com alguma planta, alguma erva que ele lá encontrava, que ele sabia, atou as árvores e construiu a arca. Por isso, Deus fala com Noé, bateu uma arca por dentro e por fora, porque os troncos tinham as suas gretas. E como ia chover, a arca não podia ter gretas. Se tivesse gretas, a arca não subia.